com certeza vai ter. Todo mundo se assustou. As cachorras. Ai, meu Deus, o mundo acabou. Virou o ano. Tá, vamos lá, vamos lá. Alright, this is it, people. Let's move. Let's go, 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 go. Oi, eu sou o Barude. Bem-vindo a mais um Geobarudismo e hoje a gente vai completar a saga das nossas joias do infinito. Hoje a gente vai falar sobre duas joias que para mim são duas muito poderosas, né? Óbvio que todas as outras também são muito poderosas, mas essas duas em especial eu acredito que têm um poder um pouco mais imensurável do que todas as outras. Vocês vão entender o porquê, né? A gente falou sobre as joias do espaço e tempo no primeiro vídeo, né? A gente falou sobre as joias do poder e da mente no segundo vídeo. E agora a gente fala sobre duas joias. Uma joia chamada de alma e a outra joia chamada de realidade. E aí você pensa, poxa, mas por que as joias da alma e da realidade acabariam sendo mais poderosas, mais cruéis do que todas as outras joias? Porque se você analisar lá no filme, né, você consegue reparar que para você conseguir a joia da alma, você tem um pré-requisito diferente, né? Você precisa de um sacrifício para poder fazer com que aquela joia seja desbloqueada. No entanto, quando você tem a joia... Meu Deus... A joia da realidade, o que acontece? A joia da realidade tem uma outra característica, porque ela pode tornar tudo que você deseja real. E aí você, poxa, mas tá, legal, então eu tenho uma joia que representa a alma, né, o etéreo, e eu preciso inclusive de um sacrifício para conseguir, e uma outra que representa as realidades, ou de que forma que eu consigo fazer com que o meu desejo se torne uma realidade, uma coisa bem gênio da lâmpada, né? E aí, o porquê que isso tem tanto poder e o porquê a geografia pode ser encontrada dentro disso? Porque quando a gente analisa o corpo geográfico, quando a gente analisa a estrutura da geografia, a gente consegue reparar que esses dois elementos, tanto a alma quanto a realidade, podem ser analisadas em várias figuras. Por exemplo, existe um autor que geralmente é uma das bases filosóficas da geografia da segunda metade do século XX, chamado de Hegel. E aí esse cara entende que dentro da fenomenologia do espírito, um nome complicado, nós temos a questão da estrutura daquele indivíduo, da alma daquela função, a partir da evolução do conhecimento, do saber, a partir da evolução das práticas, do desenvolvimento intelectual, do desenvolvimento humano. Então meio que o espírito evolui à medida em que a nossa espécie vai se tornando uma espécie mais complexa, mais sábia, que vai concretizando mais informação, né? E aí se você parar para prestar atenção, há uma verdade dentro desse processo. A partir do momento em que a gente evolui as nossas técnicas, as nossas tecnologias, o nosso modo de vida vai mudando. A forma que a gente encara a realidade, as coisas mudam, né? Lembra que o que era tabu em alguns anos atrás, hoje em dia é visto como uma coisa comum. Quando há pouco tempo atrás, há menos de um século atrás, existiam direitos sociais que não eram garantidos a determinadas populações ou a determinados grupos sociais e hoje são vistos como uma coisa comum. Mesmo que em muitos campos, muitas brigas, mesmo que ainda exista muita desigualdade, existe hoje um respaldo legal para essa questão da igualdade ou da equidade. Então, a partir do momento em que eu tenho essas duas análises, a da alma e a da realidade, eu posso encaixar também alguns heróis no meio desse processo. Um deles, na verdade, eu acho que é um dos maiores pontos desse processo, é a dicotomia entre dois heróis. Um chamado de Pantera Negra, né, o do Wakanda Forever, né, e o outro chamado de Killmonger. E aí, o que é curioso é que no caso do Killmonger e no caso do Pantera Negra, né, do T'Challa, a gente tem uma característica muito interessante. A partir do momento em que esses dois entram em embate, né, no filme do Pantera Negra, tanto o T'Challa quanto o Killmonger, eles fazem parte de realidades completamente diferentes. Eles fazem parte de contextos sociais, históricos, políticos completamente diferentes. De um lado, o Killmonger, né, aquele indivíduo que viveu todo um cenário de construção de identidade, né, todo um ethos, que faz com que ele entenda que é necessário criar uma espécie de revanchismo, é necessário criar uma espécie de reafirmação da identidade que foi perdida ao longo de todo o processo histórico.
A gente aprende esse processo histórico de exclusão no capitalismo comercial, com o processo de colonização, mercantilismo, tráfico negreiro. A gente aprende durante o século XIX, XX, a partir do determinismo. Depois eu tenho no século XX com as leis raciais nos Estados Unidos, na África do Sul, o apartheid, né? A luta pelos direitos civis, todos esses elementos que a gente vê construídos ao longo das gerações fazem do Killmonger um indivíduo que tem uma alma, que tem uma estrutura espiritual, ou seja, uma estrutura conceitual de quem ele é, diferente do T'Challa. O T'Challa, né, o Pantera Negra, ele vive em uma outra realidade. Ele vive numa realidade onde o Wakanda acabou se transformando num país utopia africano, né? Ele conseguiu pegar os recursos naturais raros, escassos no mundo e conseguiu utilizar para a evolução do próprio território, do próprio reino dele. E nesse caso não é uma coisa que começou com o T'Challa. Existe um processo histórico por parte deles que fez os wakandianos, né, conseguirem alcançar um grau de evolução intelectual, de evolução científica, de evolução das relações sociais completamente diferente do resto do continente africano. Então, dentro dessa proposta, a gente consegue ver que a formação da identidade do wakandiano, né, lembrando que o Wakanda não é um país que existe, é um país mitológico da Marvel, tudo bem? E a essência da identidade daquele indivíduo que faz parte da realidade, no caso Killmonger é a representação da realidade, é como se a gente estivesse num conflito entre o real e o utópico, entre o desejo e a realidade em si, né? Aquele sonho de que essa identidade poderia ser uma identidade valorizada e, por um outro lado, aquela identidade que é negada, né? E aí ocorre mais um outro problema. O problema é que quando a gente tem o choque desses dois mundos, eu não sei quanto a vocês, mas muitas pessoas torceram para o Killmonger. Só que eles não torceram por uma vitória física do Killmonger. Claro, alguns torceram, mas uma parte não torceu pela vitória física do Killmonger. Eles preferiram entender que houve uma vitória moral. Ou seja, houve a ideia de que o Killmonger, quando vai ao Wakanda e encontra toda a utopia, todo o sonho, todo o desejo que ele tinha naquele território novo, ele acaba vendo que aquilo precisa ser divulgado, aquele poder todo precisa ser mostrado, a gente precisa pegar aquele poder de volta. Uma música boa, por sinal, do Rage Against the Machine. E aí, quando eu tenho esse tipo de coisa acontecendo, reparem que essa dicotomia do Pantera Negra e do Killmonger não são a única coisa que a gente tem, né? Reparem que existem outros super-heróis, inclusive um vilão, que marcam todo esse processo. Um deles, na verdade, é um vilão, né? É o Thanos, né? Achou que eu não ia falar de Thanos, arroba? Então, o Thanos, cara, ele tem justamente isso. A ideia dele de juntar as 6 joias do infinito naquela manopla dele, na manopla do infinito. Então, a ideia dele de juntar aquelas joias do infinito é justamente essa. A de corrigir os males que existem no mundo. Só que o Thanos tem um pequeno porém, né? Ele é chamado de Titã Louco. Vocês já devem ter visto vários vídeos, vários comentários, inclusive eu, quando estou em sala de aula, comento isso, né? Fazemos uma comparação entre Thanos e Malthus, aquele cara que entende que a população cresce em progressão geométrica e acaba com os recursos naturais em um tempo muito rápido, já que a produção de alimentos, de recursos, ocorre em progressão aritmética, né? O Thanos entende, tal como Malthus, que uma forma de controlar positivamente aquilo ali é a existência de guerras, a existência de massacres, de doenças, epidemias e tal, né? O Thanos entende que isso, na teoria dele, resolve com o estalar de dedos. E aí, com as joias do infinito, claro. E aí, quando você tem tudo isso somado, todos esses elementos somados, o Thanos entende que a partir do momento em que ele tem esse poder sobre a vida alheia, ele consegue fazer com que o sonho dele de igualdade exista. E esse sonho de igualdade existindo acaba fazendo com que exista um sacrifício em prol de um bem maior. E já que eu tenho esse sacrifício em prol de um bem maior, nada mais justo do que colocá-los em uma situação em que, bem, se eles forem sacrificados, vai ter excedente de recursos e aí zero problemas. Claro que existem vários fatores biológicos, vários fatores matemáticos que vão acabar quebrando esse argumento. Quebraram o de Malthus, vão quebrar o do Thanos, né? Os vivos pelo menos. Mas se você parar para prestar atenção, o Thanos vive também essa quebra de pensamento. Ele tem um desejo, né? Repara que a manopla do infinito é ativada pela joia da realidade, né? Você tem aquele desejo e você o torna real. E ao mesmo tempo ele usa a joia da alma, né?
E aí quando ele usa a joia da alma, as almas, os corpos são teletransportados para uma espécie de limbo, né? E aí qual o negócio? O negócio é que nesses dois casos, cara, essas duas joias combinadas têm esse poder absurdo. Só que repara o seguinte, repara que quando ele faz isso, a essência que faz existir um segundo filme de Vingadores, né, que é o Ultimato, é justamente o fato de que as pessoas não conseguiram se identificar com a realidade que o Thanos criou. O segundo filme só existe porque os indivíduos buscam retomar aquilo que foi perdido. Eles buscam retomar, de alguma forma, tudo que foi destruído pelo Thanos. E ele deixa de ser o salvador do universo e ele se transforma no vilão. E isso, a gente na geografia utiliza como uma palavra chamada de alteridade. Não adianta você compreender apenas o seu próprio ponto de vista. Se você não conseguir entender o outro ponto de vista, você não consegue tirar nenhuma conclusão sobre aquilo ali. E curiosamente, existe um terceiro e último ponto dentro desse processo. Entendo que a alma ela é motivada por uma série de coisas. Ela pode ser motivada, por exemplo, pelas paixões, né? Pela loucura, pelo eros, né? E ao mesmo tempo, quando você evolui o seu conhecimento e você sai daquela lógica, você não sai apenas por motivações sentimentais, passionais. Você pode passar por uma questão de sobrevivência. Dentro de uma sobrevivência, eu preciso pensar também em como que a sociedade pode existir. É muito legal que vocês podem pesquisar também mais para frente e perguntar aos seus professores de filosofia e sociologia a diferença entre os pontos de vista de Hegel e de Kant sobre isso. Então, quando tem essa sequência entre a paixão, a sobrevivência e o conhecimento, reparem que eu posso criar novas realidades, eu posso criar novas questões que criam novas identidades. Quando eu crio uma nova identidade, cara, eu crio também uma nova realidade. Quando eu crio uma nova forma de enxergar a alma, eu também crio uma nova realidade. Tudo bem? É por isso que a gente vê o mundo sob várias óticas diferentes. É por isso que tanta coisa está evoluindo na nossa sociedade. Claro que vão existir Thanos na nossa sociedade. Vão existir vários deles, por sinal, que vão querer com estalar de dedos, acabar com tudo que foi construído. Mas a corrente geralmente corre a favor. É por isso que eu vou fechar esse vídeo de hoje mostrando para vocês que um estalar de dedos não foi capaz de conter uma coisa, né? É a seguinte, imagina que a gente viva em um universo onde todo super-herói era o símbolo dos meninos. É identitário para o menino, para o garoto, ser o super-herói. Ele pode ser o Capitão América, ele pode ser o Homem de Ferro, ele pode ser até o Hulk, né? Ele fica nervoso e tal. Mas no caso das meninas, existem sempre heroínas dispersas no mundo de heróis. Ou seja, é como se as meninas de alguma forma fossem personagens secundárias, tivessem pouco protagonismo dentro disso, mas a gente consegue reparar ao longo das histórias, né, até chegar no Ultimato, que a Marvel conseguiu construir uma coisa que eu acho muito legal. Ela redescobriu a identidade da mulher como super-heroína. Isso é uma coisa muito legal. Isso é uma coisa que a gente vai discutir em outros vídeos sobre outros heróis de outras companhias também, tá? Então, mas o que eu quero que você entenda é que quando eu junto várias mulheres em uma cena, quando eu coloco várias super-heroínas em uma cena, empoderadas, uma Capitã Marvel que destrói naves, que coloca o destruidor de mundos com medo, faz o cara se encolher na ridicularidade dele, e ele volta para a terra natal. Quando existem mulheres assim, entenda, toda menina ali está sendo representada. O que nós homens e nossa identidade sempre tivemos desde criança, o nosso boneco de super-herói, isso tudo, uma nova geração de meninas vai criar uma nova identidade de heroísmo. Ela vai olhar para a Vespa e vai poder descobrir que a Vespa é muito poderosa, porque ao contrário do Homem-Formiga, só fica grande ela voa, né? Ela vai descobrir, por exemplo, que a Capitã Marvel é tão poderosa, mas tão poderosa, que até o Thor, o poderoso Thor, olha para ela com respeito, fala que ela serve, ela dá pro gasto. Ela consegue não apenas cuidar de um planetinha azul, ela consegue cuidar de toda a galáxia. Ela só tem toda a galáxia como responsabilidade. É uma questão de escala de poder, que nenhum outro herói masculino, pelo menos até então no universo dos filmes, conseguiu chegar. Quando tem, por exemplo, uma Gamorra que consegue se impor dentro do grupo dos Guardiões da Galáxia, que consegue bater de frente contra o próprio Titã, né? O Thanos, ela é a filha rebelde, mas ao mesmo tempo mostra que tem força suficiente para desgarrar daquela relação de poder nojenta e abusiva. O que vai acontecer? Quando tem tudo isso acontecendo, gente, reparem que todas as meninas, adolescentes, crianças, adultas, veem uma representação. É construída ali uma nova joia da realidade. É construída ali uma nova joia da alma. Então, imaginem que essas novas joias da alma e da realidade, no coração das meninas que estão vendo esses filmes de super-heroínas, cara,
elas conseguem agora ter as manoplas delas, elas conseguem agora ter o poder que elas sempre deveriam ter. Existe uma cena, que aí, cuidado spoiler, existe uma cena que eu acho que é bem interessante. Você vai ver em vários momentos, né, na evolução do filme do Homem de Ferro, a mulher do Homem de Ferro, né, Pepper, né, mostrando que ela não é a mulher do Homem de Ferro. O Homem de Ferro é o marido da Pepper. Então eu acho muito legal, porque quando ela vira, ela ganha armadura, ou quando ela ganha poderes, dá pra ver que em vários momentos ela não ficou abaixo dele. Ele pode ser gênio em muitas áreas, mas ela consegue se igualar em poder a ele. Ela consegue mostrar pra ele que ele não é capaz, ele não é o homem todo-poderoso. Ela se iguala a ele em vários motivos. Ele percebe isso, ele agrada isso, ele consegue ficar feliz em entender aquilo ali, né? Essa é uma nova realidade, gente. É uma realidade onde não importa o tamanho da sua genialidade. Se você tem poder, se você consegue ter a alma, a identidade para entender isso, o conhecimento para chegar nesse ponto, cara, tudo faz diferença. Então, vamos juntar as nossas 6 joias do infinito e para fechar esse vídeo, vamos tentar criar uma nova realidade, né? Vamos tentar fazer com que a geografia evolua e cresça com todos nós para que a gente consiga, de alguma forma, criar uma nova sequência. Então, é isso. Então, espero que você tenha gostado do vídeo de novo e tem coisas aqui que você tem que apertar. Coisas como inscreva-se no canal, como compartilhe, copia seu link, manda nos grupos de WhatsApp, fala que você está falando de super-herói, está ficando nerd com isso. E é isso. Dá o joinha, dá o joinha. Eu precisei de cola, dá o joinha. É aquele negócio que dá ok. Então, valeu!